Olá! Hoje nós vamos falar sobre fenômenos editoriais. São aqueles livros, por exemplo, livros de colorir, o livro de vampiros, aqueles livros que fazem com que outros livros do mesmo segmento tenham uma alavanca no mercado e acabem sendo beneficiados. Fiquem ligados, a gente volta em 20 segundos. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento ligados a literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E antes de apresentar meu convidado, eu quero agradecer o pessoal do Estúdio Geek que me presenteou com essa camisa linda da Marvel aqui, ó, da Marvel clássica, olha que coisa maravilhosa. E eles têm lá no site deles centenas e centenas de estampas diferentes de Marvel, DC, Star Wars e por aí vai. Dá uma olhadinha nesse vídeo do Estúdio Geek. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. Hoje eu tô gaguejando, que é uma beleza, viu? Mas tudo bem. Bom, eu quero apresentar a vocês o meu convidado, que é o Paulo Tadeu, da Editora Matrix. Tudo bem? Certo aí, Edson? Tudo ótimo. Você viu hoje como eu tô mal, tô gaguejando pra caramba, então você me ajuda aqui nessa entrevista, tá Qualquer bom? coisa eu dou uma força pra você. Então, tá bom. Ô Paulo, você é editor da Matrix, editor e proprietário da Matrix, Exatamente, né? Isso. Como foi? Você fundou há quanto tempo? Como é que funciona tudo isso? A Matrix já tem mais de 16 anos, eu comecei no final de 1999. Eu não era do mercado livreiro, do mercado de editoras, né? Eu era um publicitário que um dia resolveu trocar de área. E aí eu comecei nesse mercado de editor publicando 2 livros meus mesmo. Você é escritor? Também publico os meus livros. E aí eu tinha 2 livros meus, acabei começando com eles, porque eu falei assim, bom, se eu errar ninguém vai reclamar, né? E aí aos poucos a coisa foi crescendo, eu comecei a publicar uma média de um livro, comecei com um livro a cada 3 meses, pouco depois eu já estava fazendo um livro por mês. E hoje você tem 450 títulos. Mais de 450, publico 5 novos livros por mês, 5 títulos novos por mês. Tem uma editora que eu considero assim, já consolidada no mercado, tem um bom nome, com bons lançamentos, alguns best-sellers, enfim, é uma editora que está acontecendo aí. Então tá bom, então acho que você é a pessoa certa para falar desse assunto que nós escolhemos hoje. Vamos ver. Vamos lá. De uma hora para outra, surge um livro com sucesso estrondoso que alavanca o segmento do qual ele faz parte. Ou, né, também ele incentiva escritores e editores a publicar a toque de caixa, né? Percebendo uma oportunidade, né? Mais obras daquele segmento, que são os chamados fenômenos editoriais. A gente teve alguns aí, por exemplo, o livro de colorir e tal, alguns outros que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, na sua opinião, como é que surgem esses fenômenos? Valendo R$1 milhão a resposta, né? É uma pergunta... É uma resposta difícil de conseguir, porque esses fenômenos surgem quase que sem explicação. A gente, quando percebe o que está rolando, a gente busca entender o que acontece. Mas não tem a ver com o momento? Tem a ver, acho que, com o momento. Acho que muito disso é o momento. Às vezes você tem um produto, como eu posso falar da minha experiência, de ter um produto semelhante ao fenômeno lançado 1, 2 anos antes e nada acontece. De repente vem aquela onda, né? Uma coisa meio tsunami assim que varre o mercado e quando você percebe, aí sim o seu produto acaba sendo beneficiado, né? Mas quem lançou, quem chegou na onda na hora certa, pegou a prancha e pegou aquela onda e foi na onda na hora certa, acaba se beneficiando mais. Os outros vêm a reboque, né?
Tento correr. Vamos fazer aqui um exercício, vamos tentar resgatar os últimos fenômenos editoriais. A gente teve o Livros de Colorir. Sim, Livros de Colorir foi um fenômeno, exato. Aí teve o que mais? Tivemos assim 50 tons de cinza que era uma coisa mais que a temática 50 tons de cinza, livros falando de sexo, né, de livros com aquela historinha água com açúcar, aquilo sempre existiu também, né? Tinha aqueles, acho que aquele Sabrina não tem nada a ver com esse, eu não lembro. Tem, mas assim, são irmãs, né? São livros primos, irmãos ali, né? Tem mais ou menos o mesmo DNA. Ou seja, esse tipo de literatura sempre existiu, né? Porém, chega num determinado momento 50 tons. Por que ele faz sucesso, né? Assim, ele tinha elementos presentes em outros livros. Livro de colorir, quer dizer, livro de colorir não é uma novidade, né? Sempre existiram coisas semelhantes no mercado e de repente aquilo vira uma febre, né? Tem o de vampiros também, vampiros, com Crepúsculo. Exatamente, foi uma febre. Sempre teve livro de vampiro, meu Deus do céu. Exatamente, então, é isso que eu estou falando. De repente, parece que dá uma liga aí na cabeça das pessoas, uma conexão, e aí aquele determinado assunto, naquele momento, se torna o grande tema, né, de consumo. Aí chega, eu lembro que, por exemplo, com o livro do Dan Brown, O Código da Vinci. Aí depois eu vi um monte de editoras lançando livros, por exemplo, tem lá o título, O Código da Vinci grande, aí embaixo, em cima tem uma palavra assim, decifrando o bem pequenininho, isso, O Código da Vinci, que é para pegar uma rabeira nesse sucesso, né? Na minha editora a gente lançou lá o Código da 25 de Março, que era um livro de humor, brincando um pouco com isso. Mas esse daí funciona, né? Exato. Mas agora, é assim, todo mundo vai na onda, cada um tentando acertar do seu lado, né? Enfim, como você falou, teve gente que lançou, e toda a temática em cima disso, quer dizer, livros sobre templários, Maria Madalena, né? E coisas correlatas. Tem um amigo meu, um escritor, que ele me falou que nessa época, uma editora, que eu não vou falar o nome, né, entrou em contato com ele e falou assim, olha, a gente precisa que você escreva um livro mais ou menos nessa temática, era na época do Símbolo Perdido, que era um outro. Você tem 3 semanas para escrever, porque senão você sai do... Você perde o time. Você perde o time de fazer exatamente. isso. O que mais que a gente teve de... Olha, um exemplo de uns 15 anos, logo que eu comecei a editora, eu lembro que estava na época daqueles chamados livros presentes, que eram livros pequenos, de 20 por 20 centímetros mais ou menos. Peraí, não era aquele que tinham fotos de bichinhos também? Geralmente era dessa forma, eram fotos grandes, com uma frase, né, Trevor Jones, como é que é o nome dele? Era Trevor... Esqueci, Trevor Jones? Não, agora não me lembro, não tenho certeza se é o nome dele. E várias editoras surfaram nessa onda também. Quer dizer, eram chamados de livro presente. Capa dura, foto grande, né? Pegando uma página ou duas e uma frase, né? Uma coisa meio de autoajuda. Isso é coisa de 15, 16 anos. Eu lembro dele. Eu estava começando a editora e logo em seguida... também tem que fazer 600 mil. Bom, quem é o primeiro a fazer vende 500 mil, 1 milhão fácil, né? Aí vem o segundo, vem o terceiro, e quando você está chegando lá no finalzinho, né? Você já não, dependendo do dia que você faz, já não dá certo, né? Eu me lembro que quando eu publiquei, por exemplo, nessa onda dos livros de colorir, várias editoras fizeram seus livros de colorir. O que eu fiz vendeu bonitinho e tal, mas assim, eu me lembro de ter chegado nas livrarias, né, numa Saraiva da vida e falar assim, se eu tivesse chegado 15 dias antes, né, eu já ia fazer um pedido assim de X mil livros a mais, né, porque já estava começando a lotar, né. Não, tinha muito. E aí, exato, depois durou mais um mês e meio, e aí chegou mais ainda e acabou, né. Hoje você ainda vê o livro de colorir? Eles têm, mas é uma sessão lotada, agora já ninguém mais está lançando, né? Eu imagino que ninguém seja mais maluco de fazer uma coisa dessa, né? O mercado já não comporta mais, quem tinha que fazer, quem já vendeu, quem não vendeu, não vende mais. Aquilo vai ficar lá para a vida inteira, praticamente, né? Agora a liquidação, porque não tem mais o que fazer, né?
Mas teve, por exemplo, uma das editoras grandes aí, que aliás vendeu bastante dos livros que lançou, né, que foi uma dessas pioneiras. Por uma questão contratual, acabou fazendo um último livro aí, já chegando quando o mercado já estava lotado, e aí despejou uma quantidade assim fenomenal e perdeu, né? Mas enfim, o que ganhou antes já pagou tudo o que eles fizeram. É verdade, é verdade. E me fala uma coisa, você que tem mais experiência no mercado, uma editora já consolidada, que tem contatos nas livrarias e tal, como funciona? Você, acho que deu uma pincelada aí falando que o livreiro disse, se fossem há 15 dias, tal. Como é que o livreiro encara esses fenômenos editoriais? O que muda dentro da livraria ali para comportar esses fenômenos? Eles tiram livros que não vendem tanto e colocam no lugar? O que você enxerga? O que a gente percebeu foi isso, quer dizer, primeiro no caso dos livros de colorir, acabou se criando um segmento, né, um nicho ali dentro da livraria, porque não existia, quer dizer, antigamente tinha livros de colorir, como eu falei... Mas para adultos tinha antes, para criança eu tinha um livro, eu tinha uma caixinha de mandalas para colorir que estava lá no mercado já fazia um ano. Antes do fenômeno Podia acontecer. Podia ser o seu fenômeno, Podia, né? Só que assim, passou batido, quer dizer, estava lá da mesma forma. Depois, quando veio esse fenômeno, ele começou a vender assim, horrores, assim, do nada, né? Estava lá um ano, bonitinho, fazendo as suas vendas mensais direitinho. Chegou esse fenômeno, de repente, foi uma coisa assim, acabou a tiragem que tinha lá de um desses dois maiores fenômenos do mercado, numa livraria, numa rede, acabou, porque as pessoas compraram tudo em um dia. O que tem para colorir? Tem isso aqui. Era o meu. Entendi. Né? Em 2, 3 dias eu tive que fazer uma tiragem assim, porque vendeu tudo também. Né? Acabou. Né? Aquela tiragem que talvez fosse durar um ano, acabou em 1 dia, 2 dias. E aí, olha, Paulo, acabou. Né? Você tem que rodar outro imediatamente, liga para a gráfica. Enfim, mas acho que as livrarias, elas estavam estudando, a gente percebeu nessas conversas que elas estavam se preparando, elas já estavam fazendo o cálculo, porque elas, nas conversas que a gente tinha, a gente via que assim, acho que a previsão é mais 6 meses, né? Então, eles já estavam notando aí um crescimento e um início de queda. Então, eles já estavam, na época que a gente fez, ano passado, falaram assim, isso aqui vai durar até a Bienal, né? Então, a previsão era que até outubro a coisa vendesse e depois desabasse de vez, e realmente no final do ano. E o quanto você acha que as livrarias influenciam nos fenômenos editoriais? Olha, eu não creio que as livrarias tenham esse poder, assim, na verdade elas estão a reboque, né? Elas estão... Mas você não acha que, por exemplo, esse livro aqui pode ser que seja, digamos assim, vamos pegar a Saraiva, por exemplo. Uhum. A Saraiva tem, eu nem sei te dizer quantas lojas tem no Brasil todo. São 100 e poucas lojas, Com 100 e poucas lojas. Se a Saraiva resolver apadrinhar um livro e colocar em todas essas 100 e poucas lojas, ali na parte principal, umas 3, 4, 5 fileiras de pode ser que dê uma... Não, você tem isso, uma forma de fazer isso é você comprar os pontos, né, de uma rede como a Saraiva. Você chegar lá, faz uma tiragem, compra os pontos Que não é barato. Não é barato, você vai lá, compra, faz aquela exposição toda, né? Mas isso, eu diria que isso não é garantia de que vai vender. Na verdade, é o que nós estamos falando. Existe alguma coisa no inconsciente coletivo ali que está fazendo aquilo acontecer. Como é que chama aquele negócio? Não sei o que de manada. Como que é? Que vai junto, exatamente, as pessoas vão querendo comprar e vai... E aí, foi exatamente, o caso do livro de colorir, 50 tons, foi isso, quer dizer, um começa a falar para o outro, aí começa as reportagens, as pessoas viram moda, e aí as pessoas, você está colorindo, eu também quero colorir, dá licença, deixa eu ver como é que é isso. E aí começa a virar essa febre. A minha cunhada ficou com uma febre disso daí, meu Deus. Então por isso que eu acho que as livrarias nesse ponto, elas colaboram, lógico, porque elas também estão dando força. Mas eu acho que elas não são o agente principal nesse instante. Eu acho que tem toda essa coisa de mercado, do consumidor, desse desejo do consumidor que acaba influenciando.
Aquele das mandalas, você já tinha feito e, na verdade, foi uma coincidência que Sim. aproveitou o fenômeno editorial do livro de colorir. Mas você já fez algum trabalho específico para pegar uma rabeira nesse fenômeno? Sim, já. No caso dos livros de colorir... Você lançou depois outros livros de colorir? Então, depois eu acabei fazendo 2 no caso aqui. Fiz esse aqui que foi otimamente bem. Mostra ali para a câmera. Vamos lá, então tá aqui o Segredo das Matrioscas, né? Logicamente coloquei alguns diferenciais, nesse caso aqui... Mostra ali um pouquinho mais para cima, senão a pessoa não Nesse vê. caso aqui, as pessoas reclamavam porque sempre tinha a ilustração de um lado e do outro. A gente acabou fazendo um livro com ilustração só de um lado, para que a pessoa pudesse não vazasse a ilustração, a tinta, a coisa para o outro lado. Foi um. E para o final de ano a gente fez isso aqui, que era o Encantos de Natal, que também tinha outro diferencial também, assim como desse primeiro, as figuras eram só de um lado, e nesse caso a gente tinha picote, então a pessoa podia pintar, destacar para decorar. Ah, que legal. Então foram diferenciais que eu buscava. Esses diferenciais, você percebeu que eles fizeram alguma diferença? Sim, fizeram, porque as pessoas, na hora de divulgar alguns canais no Facebook, no YouTube, as pessoas Falavam justamente disso. Olha que legal que a editora fez, né? Tinha um outro lá, por exemplo, das mandalas, era uma caixinha que vinha com as mandalas avulsas. Então as pessoas adoravam porque já vinha solto, né? Elas podiam pintar. Então coisas desse tipo, né? Então foram assim, eu olhava o que estava no mercado porque eu também tinha que buscar alguma coisa fora do comum para acontecer, né? Para as pessoas justamente para gerar esse comentário, porque nós senão ia virar mais um deles e ia passar batido. Entendi. Então tá bom. A gente vai continuar conversando aqui, mas antes eu quero deixar um recado pro pessoal de casa. Pode soltar. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Pessoal, a gente recebeu vários livros para a Galeria do Em Contexto, eu queria que vocês dessem uma olhada aí. Pode soltar. Faça o tempo trabalhar para você e alcance resultados extraordinários foi escrito por Tatiane de Andel, especialista em gestão do tempo, que afirma que com pequenas mudanças no cotidiano é possível economizar até 4 horas por dia para o lazer. A publicação é da editora Ser Mais. A editora Barani traz ao Brasil o livro Mundos em Divisão, uma parábola para nossos tempos, escrito pela palestrante e psicoterapeuta Jano Graham. Trata-se de uma ficção que relata antigos conhecimentos para o despertar da consciência. A autora inspirou-se na espiritualidade nativo-americana para contar a história de seus personagens. 84 Perguntas que Vendem é um livro que se propõe a orientar vendedores de qualquer segmento a maximizar os resultados de suas vendas com perguntas inteligentes. Foi elaborado por Jacques Greenberg Costa, empresário, palestrante, escritor e coach. A publicação é da editora Ser Mais. Patrice Chaplin apresenta seu mais recente livro, O Portal, Viagem Real ao Segredo do Graal. Uma ficção que aborda viagens no tempo na voz de uma interessante aventureira feminina. A publicação é da editora Barani. Comunicação Organizacional Estratégica, Aportes Conceituais e Aplicados é uma obra que concentra conhecimento de especialistas em gestão estratégica na comunicação organizacional. Os autores mostram como as ações de comunicação precisam ser mais bem planejadas e interligadas diante de um cenário em constante mudança. A publicação é da Sumos Editorial. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na Galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Ô Paulo, você é editora há 16 anos, né? 16, né? Isso. 16 anos. Você teve a oportunidade de lançar um fenômeno editorial? Sim, tive. Esse livro aqui, que é o Proibido para Maiores, que aliás fui eu que escrevi. Ah, você que escreveu? Eu não vi, cadê? Ah, é verdade, tá lá. É um livro de piadas para crianças, ele já vendeu mais de 170 mil exemplares. Caramba. E na verdade ele acabou puxando o mercado. Na verdade eu fiz esse primeiro, fiz um segundo, que era o Continua Proibido para Maiores, que é também livro de piadas. Fiz um terceiro, fiz um quarto. E aí, após essas grandes vendas de todos eles, o mercado percebeu que tinha alguma coisa que estava indo muito bem. E algumas editoras acabaram fazendo livros semelhantes de piadas para crianças. Alguns copiando até o título para fazer.
enfim, copiaram tipologia. Foi uma guerra um pouco... É mesmo? Foi uma guerra um pouco suja. Mas a vantagem é que quando você tem um nome, quando você faz a sua marca, né, o Proibido para Maiores acabou virando uma espécie de uma marca assim, nesse segmento. Eu acho que tinha todo o cuidado de saber falar com a criança. Então, acho que acabou... Os outros, pelo que eu vi, não aconteceram. Só todos esses que eu fiz aqui é que acabaram dando certo. Entendi. Então, mas você vê que o mercado tá ligado, né? Que legal. Eu via que a concorrência estava indo para cima. Que legal. Você justamente escrever o seu fenômeno editorial, né? Da sua editora. Que legal. Foi uma coisa completamente inesperada, porque também era uma coisa assim, livro de piada para criança existia alguns poucos, né? Mas eram coisas que as pessoas não estavam largadas, acho que ninguém pensou muito sobre isso. E quando eu fui fazer, foi uma coisa completamente inesperada, porque eu fiz, na verdade, para fazer de presente para o meu filho. Ele estava com 6 anos na época, e eu quis fazer um livro para dar de presente para ele, para poder colocar... Você escreveu cada piada? Ou você... Eu fiz algumas eu criei, outras eu peguei, adaptei, que eram piadas para adultos, que eu limpei, coloquei aqui. Limpar é ótimo. Exatamente. Outras eu busquei e contei de um jeito que eu achava, da forma que eu achava interessante. E nisso tudo eu fiz um livro para colocar uma dedicatória para ele, para ter um registro, para que ele tivesse um registro para a vida dele, enfim, uma homenagem para ele. E fiz uma tiragem pequena, como eu tinha editora, tinha o esquema da distribuição, fiz 2.000 exemplares. Eu falei assim, isso aqui deve vender ao longo aí dos anos, vende. Sem muita pretensão. Depois de 20 dias, acabou a primeira edição. Eu falei, bom, dei sorte, fiz mais um pouquinho, acabou mais 15 dias, e aí ele engrenou de uma forma, ficou aí mais de um ano na lista de mais vendidos. Tá. Enfim. Vamos lá, você fez 2.000, depois, mais 2.000. Para chegar até 170 mil, chegou um momento que você falou assim, nossa, eu preciso fazer uma tiragem maior do que essa. Sim. Ou foi de 2 em 2.000? Não. Aí começou a fazer tiragem de 15 mil, 20 mil. Né? E vendendo? Não, sim, ficou 52 semanas na lista de mais vendidos. Então, nossa. virou uma referência, né? Foi o segundo livro desse aqui, vendeu 60 mil. Então, são grandes sucessos, assim. Uma coisa acabou puxando a outra. Né? Então, o mercado, por isso que eu falei, o mercado chegou uma hora que viu que isso aqui estava fazendo sucesso e tentou imitar, mas quem estava na onda no momento certo, eu que estava em cima da prancha lá surfando. Legal. Bom, se você tivesse uma receita, você mesmo seguiria, né? Mas você consegue tentar fazer uma espécie de previsão aí pelo seu conhecimento? Qual será o próximo fenômeno aí? O que tem surgido aí? É uma boa pergunta, porque realmente se eu soubesse, eu já estaria fazendo, né? É o sonho de todo editor, acho que é esse. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento... acho que a gente está vivendo um momento de crise muito forte. E eu percebi, por exemplo, quando os Estados Unidos estiveram com a crise alguns anos atrás, eu percebia lá que uma série de lançamentos, os Estados Unidos e Europa, eu via uma série de lançamentos mais voltados para a coisa do autoajuda, né? Como vencer na crise. Então, talvez a gente esteja aí perto de um momento desse, de algum fenômeno, de alguém que saiba interpretar esse momento e não vir com receitas fáceis, mas alguém que tenha algum pequeno diferencial, talvez alguma coisa por aí, alguma coisa ligada à espiritualidade, talvez, porque as pessoas estão num momento, acho que, meio deprimidas, querendo se elevar, querendo melhorar, querendo buscar algo que as tire, né, dessa situação caótica que nós estamos vivendo. Então, talvez por aí aconteça alguma coisa, alguém venha com um detalhezinho, né? E que acabe se sobressaindo no mercado. Talvez por aí, mas eu não sei te dizer de que maneira. Tá bom, então vamos para o contrário. No contrário, eu acho que eu tenho certeza que você tem a resposta na ponta da língua. E aquele tipo de livro que você acha que hoje não dá para você publicar mais? Não é que não dá, né? Claro, qualquer livro você pode publicar, sim, mas que a pessoa publica e o mercado já está saturado. Por exemplo, você publicaria hoje um livro de vampiro? Não, acho que, aliás, até o teu exemplo é um bom exemplo nisso. Acho que é o contrário, quer dizer, eu acho que as pessoas, hoje, se eu recebesse um livro sobre vampiro,
muito provavelmente não publicaria. Primeiro porque o mercado já passou, ficou saturado desse tipo de temática já faz uns 6 anos, mais ou menos. Segundo, porque o momento, acho que até em função do que eu falei, as pessoas estão buscando uma coisa acho que é mais para anjo do que para vampiro, né? Então acho que as pessoas estão buscando uma outra temática neste instante. Então acho que o tema que você coloca realmente é um bom exemplo do que não se fazer, né? A não ser que apareça sempre assim, alguém... O vampiro teria que ter assim, um tema fora do comum que ninguém tivesse explorado ainda. Tipo brilhar, brilhar no sol igual o... Eu não sei, exato. O vampiro que vai pro sol, exatamente. Aí alguma coisa fora do comum. Você acha que livros fantásticos, porque há mais ou menos uns 20 anos, livros fantásticos não eram bem quistos por aí. E alguns escritores, por exemplo, eu estou falando por exemplo, para tentar buscar, mas agora lembrei. O Rafael Dracon vendeu demais, um livro chamado Dragões de Éter e tal. E nessa rabeira vem um monte de outros livros fantásticos, né? Sim. Temáticas diferentes, mas todos fantásticos. Você publicaria hoje livros fantásticos? Do jeito que... Olha, eu especificamente não, porque eu acho que, primeiro que não é muito o meu perfil editorial, né? Então, mas eu creio que tem esse mercado ainda, pelo que eu tenho visto aí por fora. Ele é mais amplo, porque eu acho que ele permanece porque ele é um pouco mais amplo, né? Porque, por exemplo, vampiro. Agora, o fantástico tem criaturas diferentes, tem mundos diferentes e coisas parecidas. Então, eu acho que ele é um pouco mais amplo, né? Talvez ele, por causa disso, né? Talvez, então. De qualquer forma, assim, eu não faria porque foge do meu perfil editorial. Eu tenho muito pouca coisa publicada na área de ficção. Realmente, o meu foco está mais para a área de não ficção, né? Coisas de humor, biografias. Eu vi que você lançou o Sapo Césio. Sapo Césio que é do Léo Lins, Sapo né? Césio do Léo Lins, que é um humorista muito famosíssimo. Está lá no Danilo Gentili, Está no programa. Danilo Gentili. Ele tem uma capacidade de comunicação gigantesca, tem milhões de fãs espalhados pelas redes sociais. Ele estava sempre falando lá no programa. Aí depois, quando eu fui lá no site da editora Matrix, né? Eu falei, nossa, foi ele que publicou, coincidência. Sapo Césio. Tem um grande lançamento nosso agora que já está, faz uma semana que estreou, já está na lista de mais vendidos, que é o Assassinato de Reputações, um livro do Romeu Tuma Júnior. Começou super bem, já está aí nas listas da Veja, da Folha. Então também é o grande lançamento do momento aqui nosso, da Matrix, que está fazendo sucesso. Tá, tirando o Proibido para Maiores, qual que é o maior best-seller de todos os tempos da Matrix? Então, esse é o mais vendido. Mas tirando esse. Aí eu vou ter outros livros de grande sucesso que são... vamos lá, eu tenho um fenômeno grande que é o Chaves, Foi Sem Querer Querendo, que é um livro que conta a história do programa Chaves aqui no Brasil, um livro uma capa em tons vermelhos? Não é? Não, é uma charge do Chaves no barril, é um livro que vendeu super bem. Eu tenho um livro que acabou de grande sucesso, que é o Manual do Chavequeiro. O Manual do Chavequeiro, eu sei, eu vi uma entrevista desse autor no Jô. Isso, foi? Exatamente. Eles estiveram no Jô faz um tempo, quando lançaram. Eu tenho os livros da Vanessa de Oliveira, que é uma ex-garota de programa lá de Santa Catarina, que ela tem uns 5... esse era outro fenômeno, né? Surgiu a Bruna e depois essa moça, né? Foi um fenômeno, exatamente. Mas aí foi um fenômeno com 2 livros e meio. Porque a Bruna foi a grande vendedora. O da Vanessa vendeu super bem, o primeiro... Aliás, todos os dela, né? Porque são 6 livros que eu tenho publicados dela, e todos eles com vendagens semelhantes. O primeiro e o segundo dela com um patamar um pouco maior, que era o Diário de Marisa, que foi também um fenômeno, vende até hoje. É um livro muito, muito bacana dela. Então são esses... tem o Modern também, que acabou virando um seriado do GNT também. E quando ele virou, foi um livro assim que eu acho que eu talvez tenha sido pioneiro, que acho que eu fui o primeiro editor, talvez, a transformar um blog em livro. Então foi um pioneirismo.
fui o primeiro, acho que também, a tirar uma página do Facebook e transformar no livro, no caso do Diva Depressão, né? Então eu vi que os meninos do Diva Depressão faziam sucesso, as pessoas compartilhavam aquilo. É você que vai atrás dessas coisas? Nesses casos sim, né? Quando eu vi, no caso do Modern, eu vi, era um blog, o blog estava começando, as pessoas falavam blog, muita gente não sabia, né? O que era blog. Eu acabei transformando aquelas páginas, aquilo lá, adaptamos para transformar, para fazer um livro. O livro acabou fazendo um sucesso, caiu na mão de uma produtora, virou um programa então do GNT, um seriado, e aí com o seriado em exibição alavancou bastante a venda dos livros. Legal. E o próprio também, o Diva Depressão, também já estamos no segundo livro agora, já tem 2 milhões acho que mais de 2 milhões de seguidores no Facebook, que também é um público que adora consumir o que eles fazem. Essa pergunta que eu ia fazer a pergunta para você, quais são os livros que você quer falar da sua editora? Era a última, né? Então, mas como já me antecipei. Como você se antecipou, eu vou fazer a penúltima para você. Vamos lá. De um ano para cá, com um ano e meio mais ou menos, com a alta do petróleo, a alta do dólar, os insumos para os livros, porque o papel do livro, por exemplo, o papel utilizado no livro é cotado em dólar. Uhum. A tinta utilizada é feita de petróleo. Isso. Né? Então, aumentou bastante. O livro aumentou o preço final mais ou menos em torno de 20%, 25%. O que a Matrix está fazendo para poder driblar essa crise? Eu estou fazendo aqui, não sei se eu recomendo para ninguém, mas eu estou fazendo uma tática um pouco maluca. Eu estou baixando o preço. É mesmo? Eu resolvi porque, assim, eu estou apostando que neste instante as pessoas estão precisando de coisas mais baratas. Então, assim, eu fiz umas contas lá, passei 3 dias olhando planilhas e resolvi, em alguns livros que eu estou fazendo agora, partir para uma tática meio maluca, assim, mas acho que tem dado resultado, porque acho que as pessoas vão buscar isso agora. É difícil, quer dizer, é estranho, né? Porque você tem custos mais altos, né? Quer dizer, só em fevereiro o papel aumentou 23%, e aí como é que você faz isso, né? Então eu tentei fazer lá o possível, apostando em tiragens, em produtos que vão vender mais. Então, de certa forma, comecei já com o pé direito, porque, por exemplo, o Assassinato de Reputações foi uma aposta nesse sentido, de ter um livro com preço bom, e já estou com ele, como eu falei, já está na lista de mais vendidos. Então foi um primeiro tiro certo, com trocadilho e tudo, né? Que é assassinato, né? E aí, enfim, tem outros bons lançamentos programados também, então eu espero ir nessa linha, de ter livros com preços mais baixos durante esse período. Entendi. Bom, a Andros, né, que é a editora da qual eu sou editor, eu não estou tão benevolente quanto você. Eu vou manter os mesmos preços de antes da crise. Já é um herói. Já estou conseguindo já é um herói. Né? Mas baixar, realmente você está sendo corajoso. Nesses novos, pelo menos, assim, aqueles que eu acho que tem... Realmente, os que você já publicou, realmente não dá, porque, né? Mas nesses novos aí que eu estou tentando lançar, eu estou tentando ver se eu consigo tirar alguma coisinha, nem que seja 10 centavos lá para que o livro chegue no mercado numa outra condição. É uma aposta, enfim, vamos ver se o tempo vai dizer. Eu gostei do papo aqui. Eu acho que eu vou chamar você aqui para uma outra vez para a gente fazer uma sessão dentro do Em Contexto chamado Papos de Editor, para a gente falar de outros assuntos do mercado, né? Do mercado, tá, né? Porque foi especificamente dos fenômenos editoriais, mas a gente pode falar de outras coisas depois. Então quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade por ter vindo aqui. Agradecer os seus espectadores pela chance de estar aqui. Muito obrigado. Acho que foi uma conversa bem... Espero que seja... que as pessoas possam tirar aí bons proveitos desse nosso bate-papo aqui. Com certeza vamos tirar. Nosso achismo. Tá certo. Muito obrigado. Valeu. Tá? E antes de ir embora, eu quero mandar um abraço para o pessoal. Para a Leide, que está lá nos Estados Unidos, lá em Boston. Para Maria Fernanda Meneghetti, minha amiga de muitos anos. Para Débora Jerônimo, que é uma autora que publicava com a Andros aqui, é um amor de pessoa. Para Ana Cristina Rodrigues, que é uma editora fantástica, lá do Rio de Janeiro. Para o Rafael Brito, que tem um blog de cinema muito legal. Para o Marlon Florian, que é um cara que manja bastante de cultura também. Para a Cláudia Fernanda Polônio, um beijão para ela, que é uma amiga nossa há bastante tempo.
Pra Daniela Pinheiro Ruiz e pro Fabrício Babuia, que são meus amigos de infância, que fiquei sabendo que eles estão namorando agora. Beijão pra vocês. E pro William Ledo também, tá? Grande abraço, William. Saudade de você, faz tempo que eu não vejo também. E vocês de casa, eu agradeço a audiência. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube para receber sempre notificações de novas entrevistas. Tá certo? Agradeço a audiência novamente e espero vocês na semana que vem. Tchau!